O pó da estrada se erguia em pequenas nuvens a cada passo, grudando nos sapatos gastos de Manuel e tingindo de marrom o tecido áspero da calça. O sol da tarde não queimava mais, mas deixava um rastro avermelhado no horizonte, como se o céu também carregasse uma lembrança que não queria apagar. No ombro, a mala de lona militar balançava pesada, não tanto pelo que guardava dentro, mas pelo que evocava. Anos de ausência, de tentativas frustradas de construir longe um sentido de pertencimento. E nas mãos, apertado com cuidado quase infantil, ele segurava um buquê de margaridas brancas, flores simples de caule fino e aroma suave, que só tinham um motivo de estar ali. Eram as preferidas de Rosa, sua mãe. Enquanto caminhava, Manuel escutava o ranger seco das folhas de milho que cercavam a estrada por trechos. O cheiro doce, que antes lhe lembrava tardes de colheita e gargalhadas despreocupadas, agora lhe trazia um gosto amargo. Era como mastigar saudade. Por mais que respirasse fundo, nada conseguia dissolver a sensação de que cada passo o empurrava para dentro de um vazio. No vilarejo, as casas se enfileiravam como velhas testemunhas da passagem do tempo. A pintura descascada, os telhados tortos, os portões enferrujados, tudo parecia guardar ecos de vozes que já não estavam. Manuel olhava ao redor como quem procura um detalhe que confirmasse que ainda era bem-vindo, mas encontrava apenas fachadas silenciosas. As janelas abertas exibiam cortinas pálidas, e atrás delas, sombras de rotinas alheias. O mundo havia seguido em frente sem ele. Quando avistou ao longe a casa onde crescera, um frio percorreu-lhe a espinha. A cerca, outrora firme, estava caída em 2 pontos. A varanda, onde Rosa gostava de se sentar para bordar ao entardecer, parecia menor, apagada pela falta de cuidado. Manuel parou por alguns instantes diante do portão de madeira gasto. O buquê em suas mãos parecia de repente deslocado, quase ridículo, como se flores pudessem preencher anos de silêncio. O coração acelerava, não pelo esforço da caminhada, mas pela memória de cada canto daquele lar. O cheiro do café que sua mãe preparava ainda parecia rondar o ar, misturado ao leve aroma de sabão de coco que ela usava nas roupas. No entanto, esses fantasmas domésticos vinham carregados de uma pergunta que Manuel não conseguia afastar. Como um lar tão cheio de oração e afeto poderia se perder? Respirou fundo, subiu os degraus que rangiam sob o peso de sua bota e estendeu a mão para bater. O som oco da madeira ecoou no interior da casa, e por um instante pareceu que o próprio silêncio prendia a respiração. Manuel encostou a testa na porta e murmurou baixinho, quase como uma súplica: "Mamãe, sou eu." A espera foi curta, mas pareceu interminável. O trinco se moveu e a porta rangeu para dentro, revelando não o rosto doce que Manuel guardara na memória, mas feições endurecidas pelo tempo. Dario, seu irmão mais velho, surgiu no vão da porta com o mesmo olhar frio de sempre. Um olhar que não se deixava suavizar nem pela distância, nem pelo sangue compartilhado. Nesse instante, Manuel sentiu a fragilidade de toda a esperança que trazia consigo. O buquê, antes símbolo de reencontro, pesava como um fardo. O ar parecia denso demais, e o lar que deveria acolher agora erguia diante dele um muro invisível, feito de mágoas antigas e silêncios que ainda não haviam sido quebrados. Dario permaneceu imóvel por um instante, a mão ainda apoiada na madeira da porta. Os olhos duros, que há anos Manuel evitava lembrar, não revelavam surpresa nem alegria. Apenas aquela frieza que sempre o fizera sentir-se um estranho dentro da própria casa. "Ela não mora mais aqui." As palavras saíram secas, como quem anuncia a troca de um móvel antigo, descartado sem cerimônia. O ar pareceu rarefeito. Manuel piscou, confuso, como se não tivesse ouvido direito. O buquê escorregou em suas mãos. Algumas pétalas caíram sobre o chão da varanda. "Como assim?"
Não mora mais aqui? Perguntou, a voz embargada, tentando se agarrar a qualquer fresta de normalidade. Daryl desviou o olhar, como quem se protege atrás de um muro invisível. Resolveu sair. Foi melhor assim. Resolveu sair. A frase soava como mentira mal costurada. Rosa jamais abandonaria aquela casa por vontade própria. Não a mulher que acordava antes do sol para acender a lamparina do oratório, que cuidava de cada canto com paciência, que transformava silêncio em cuidado. Não era coerente, não fazia sentido. O coração de Manuel batia descompassado. As paredes da casa, antes cheias de memórias, agora pareciam cúmplices de um segredo. Do fundo do corredor, Melissa, a esposa do irmão, surgiu segurando um pano de prato. O olhar dela misturava desconforto e impaciência. Não sabíamos se devíamos te contar, murmurou, evitando encará-lo. O chão sob os pés de Manuel parecia inclinar-se. A ausência da mãe deixava de ser apenas uma frase estranha e começava a se transformar em um abismo real. Olhou em volta. Nenhum bordado na poltrona, nenhum cheiro de café. Até o relógio de parede parecia bater mais lento. Vocês a deixaram ir? A pergunta saiu como acusação, mais do que dúvida. Melissa ajeitou o pano nas mãos, nervosa. Ela atrapalhava, não se sentia bem aqui. Achamos melhor assim. A palavra atrapalhava cortou como lâmina. Manuel sentiu o sangue subir às têmporas, a respiração presa no peito. O que poderia atrapalhar naquela que sempre fora a coluna da casa? A mulher que guardava preces pelos filhos, mesmo quando eles estavam distantes. O silêncio que se seguiu era insuportável. Nenhum dos dois ofereceu resposta que acalmasse a angústia que crescia dentro dele. Manuel percebeu então que não encontraria explicação ali. Se quisesse a verdade, teria que sair, perguntar, vasculhar cada canto do vilarejo. Com um gesto brusco, deixou o buquê sobre a soleira, agora murchando sem propósito. O coração pesava como ferro, mas seus pés pareciam puxados por uma força maior. Desceu os degraus de madeira e respirou fundo o ar da noite que começava a se instalar. A vila estava silenciosa, mas não era o silêncio da paz, era o silêncio de segredos escondidos. A cada passo que dava pela estrada empoeirada, Manuel sentia crescer dentro de si algo que misturava dor e determinação. Ele não tinha mais escolha. Encontrar a mãe não era apenas um desejo, era uma necessidade vital, um compromisso com a própria memória, com a dignidade de quem o trouxera ao mundo. O portão fechado atrás dele não era só madeira rangendo, era um ponto de não retorno. Se essa história já te prendeu até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso e você não vai querer perder. Manuel deixou para trás a varanda, onde o silêncio pesava mais que qualquer palavra não dita. A rua de terra o recebeu com o sopro frio do entardecer, e cada passo parecia ecoar dentro de si como um tambor de guerra. O buquê de margaridas já não estava em suas mãos. O gesto de abandoná-lo no chão da casa tinha sido mais que impulso. Era um corte definitivo, com a versão ingênua de si mesmo que acreditava encontrar o lar intacto. Seguiu pela vila, onde janelas se fechavam discretamente ao seu passar. O som das trancas deslizando nas portas não era coincidência, era aviso. Manuel conhecia aqueles olhares fugidios, os mesmos que carregava na infância quando o pai voltava alterado, e todos evitavam confronto. O passado retornava mascarado de presente. Diante da pequena capela, parou por um instante. A porta entreaberta deixava escapar o cheiro de vela derretida e madeira antiga. Entrou. No altar, o crucifixo parecia observá-lo com severidade. Ajoelhou-se, mas as palavras não vinham. O silêncio da capela não trazia paz. Era a acusação. Onde está minha mãe? Pensou, e o eco mental reverberou como um grito sem som. Quando saiu, o céu já se tornara violeta. Foi então que reconheceu uma figura familiar.
Dona Adela, vizinha de tantos anos, recolhia milho em uma cesta trêmula. Ao vê-lo, levou a mão à boca, surpresa. Achei que nunca mais voltaria, Manuel. A voz dela parecia carregar uma culpa antiga. Ele se aproximou. Não precisou implorar, bastou um olhar. A mulher desviou os olhos, apontando para dentro de casa. Na sala simples, o cheiro de milho fresco misturava-se ao de madeira antiga. Ali, entre sombras que dançavam na luz fraca do lampião, ela confessou. Sua mãe não havia saído por vontade própria. Havia sido mandada embora. Melissa a acusara de atrapalhar a rotina da casa. E Rosa acreditara. Pior, aceitara. As palavras entraram em Manuel como lâmina. Sentiu o calor da raiva subir pelo peito, queimando como brasa acesa. Ninguém tentou detê-la? Perguntou, mas já sabia a resposta. Dona Adela abaixou a cabeça. Dormiu um tempo perto do mercado. Depois sumiu. O chão pareceu ceder. As imagens vieram como enxurrada. Rosa acordando antes do sol, preparando café, rezando em silêncio. Agora reduzida a uma sombra encostada em portas fechadas. Manuel saiu da casa com o corpo inteiro vibrando. Não podia mais hesitar. O mercado antigo surgia ao longe, envolto em sombras. As barracas estavam fechadas, os tapumes cobriam frutas e verduras, mas ainda havia resquícios de vida. Gatos fuçando restos, o vento carregando papéis secos. Entre as paredes descascadas, uma mulher varria o chão. O olhar dela, curioso, encontrou o dele. Procura algo, rapaz. A voz trouxe um fio de esperança. Manuel respirou fundo. Minha mãe chama-se Rosa. A senhora viu? A mulher coçou a testa, pensativa. Meses atrás, ela ficava ali, junto ao muro. Rezava baixinho, com um saco de pano ao lado. Manuel seguiu o gesto da mão dela. O muro frio não guardava vestígios, mas parecia sussurrar histórias que ninguém quis ouvir. Ele tocou a pedra áspera, fechou os olhos e as lembranças vieram. Risos à luz de lamparina, conselhos em voz baixa, canções que embalavam o sono. Uma dor funda atravessou seu peito. Naquela noite, não conseguiu dormir. Acordou antes do sol, apoiado na própria mala, como um viajante sem destino. Ao retornar ao mercado, encontrou o espaço vivo. Vozes, aromas de pão fresco, vendedores disputando clientes. Manuel caminhava entre barracas, descrevendo Rosa em cada parada. Cabelos grisalhos, olhar tranquilo, carregava um saco de pano. Alguns balançavam a cabeça em negativa, outros desviavam o olhar como se não quisessem se envolver. Até que um idoso, arrumando tomates, suspirou. Às vezes ela dormia ali, perto das gaiolas. Era quieta. Ninguém mexia com ela. O coração de Manuel disparou. As pernas enfraqueceram, mas seguiram firmes em direção ao beco indicado. Entre caixas velhas e galinhas adormecidas, uma sombra curvada descansava sob um chalé desbotado. O ar sumiu de seus pulmões. Cada passo parecia arrastar o peso do mundo. O beco estreito se transformou em corredor de julgamento, e cada batida do coração anunciava que algo irreversível estava prestes a acontecer. E você já passou por um reencontro que parecia impossível? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua história. O beco estreito parecia se fechar à medida que Manuel avançava. As caixas empilhadas projetavam sombras longas e o silêncio era quebrado apenas pelo cacarejar distante de galinhas adormecidas. No chão de terra úmida, um vulto curvado permanecia imóvel, coberto por um chalé desbotado. O coração dele disparava em um compasso irregular. O ar parecia grosso demais para entrar nos pulmões. As mãos tremiam, mas ainda assim avançavam, como se algo maior que sua própria vontade o conduzisse. Quando parou diante da figura, a garganta se apertou. "Mamãe", sussurrou num fio de voz que mal atravessava a noite. A mulher ergueu lentamente o rosto. Os olhos cansados, enevoados pelo tempo e pela rua, demoraram a reconhecê-lo.
O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer resposta. Então, ela murmurou: Andrés. O som do nome errado foi um golpe no peito. Manuel sentiu os joelhos fraquejarem. Engoliu em seco, buscando firmeza. Não, mãe, sou eu. Sou o Manuel. O tempo pareceu parar. As feições dela estremeceram. Os lábios entreabriram-se como se testassem a realidade. Um segundo que durou uma eternidade, até que os olhos marejados se fecharam e uma lágrima desceu pelas rugas fundas. Eu sabia que um dia você voltaria. As pernas de Manuel cederam e ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos frágeis. O toque revelou ossos salientes, pele fria, um corpo gasto pela solidão. Mas naquele instante era como se segurasse o próprio coração da infância. As orações murmuradas nas madrugadas, o cheiro de café fresco que agora parecia tão distante. Rosa levou a mão trêmula ao rosto dele. Pensei que nunca mais veria você. A voz dela carregava tanto alívio quanto dor, como se cada palavra fosse costurada com agulha enferrujada. Manuel não conseguiu conter o choro. As lágrimas escorriam livres, lavando anos de ausência. Um vendedor que passava diminuiu o passo, observando a cena em silêncio. Manuel não se importou. O mundo inteiro poderia assistir, porque aquele instante não era de vergonha, mas de justiça. Ele a abraçou, sentindo o cheiro de poeira, abandono e, ao mesmo tempo, infância. A mistura doía e curava em igual medida. Nunca mais vou te deixar sozinha, mãe. Nunca mais. Rosa recostou a cabeça no ombro dele. O chalé velho deslizou um pouco, revelando fios de cabelo grisalhos presos em desalinho. Ela fechou os olhos por um instante, como se quisesse gravar aquele momento na alma. Obrigada, Senhor, por me trazer meu filho de volta, murmurou. Manuel respirou fundo, tentando conter o turbilhão dentro de si. Sabia que não poderia esperar. Precisava tirá-la dali. Olhou ao redor e chamou o vendedor. Por favor, um táxi. Rápido, quero levá-la para um lugar seguro. Enquanto esperavam, Rosa manteve a mão presa à dele, como se temesse que o vento a arrancasse de novo. Manuel olhava cada detalhe. As rugas profundas, os dedos magros, a respiração curta. Era como ver a vida inteira estampada em marcas de dor e resistência. Naquele beco escuro, algo se quebrou para sempre. Manuel não era mais o mesmo homem que chegara com flores ao portão da infância. Aquele encontro não devolvia o passado, mas mudava irrevogavelmente o futuro. A partir dali, não havia retorno. Se esse reencontro te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso mostra que você também sentiu a força desse momento. O táxi estacionou diante do pequeno dispensário da vila com um ruído abafado de freios. Manuel ajudou a mãe a entrar, apoiando o braço dela com delicadeza, como se segurasse algo frágil demais para suportar outro descuido. Rosa mal falava. Os olhos vagavam entre as paredes, como se ainda não acreditassem que aquele reencontro era real. Dentro do consultório modesto, o médico ajeitou os óculos no rosto e fez perguntas rápidas. Rosa respondia em sussurros, quase sem força. A cada resposta, Manuel sentia um nó na garganta. O diagnóstico veio simples, mas cortante. Estava desidratada, enfraquecida, com marcas de tempo e abandono. Nada irreversível, nada que não pudesse ser cuidado. Mas era exatamente isso que mais doía. Ela havia sofrido não por doença inevitável, mas por falta de amparo. Enquanto preparavam uma cama limpa em um quarto estreito, Manuel permaneceu sentado ao lado, segurando a mão da mãe como quem vigia um milagre. As paredes brancas traziam cheiro de desinfetante, mas o que ele via eram lembranças. Noites febris em que Rosa velava por ele, madrugadas em que o barulho da chuva era abafado pelas orações que ela fazia em silêncio. Agora, a ordem se invertia. Era sua vez de cuidar.
Rosa fechou os olhos devagar, os dedos entrelaçados na pequena Bíblia que ainda trazia consigo. Um sorriso leve surgiu em seus lábios cansados, e então adormeceu. O quarto mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelo som de sua respiração lenta. Manuel continuou ali, imóvel, como se sair fosse traição. Na manhã seguinte, quando ela despertou, a luz dourada do sol entrava pela janela estreita, iluminando as rugas do rosto com suavidade. Manuel inclinou-se e perguntou baixinho: "Está tudo bem, mãe?" Ela respirou fundo, os olhos úmidos. "Deus me deu forças para esperar sua volta, meu filho." As palavras dela abriram um espaço de paz dentro dele, mas também um vazio que só seria preenchido com a verdade. Ele segurou a mão dela com firmeza. "Preciso entender por que saiu daquela casa." Rosa desviou o olhar para o teto de madeira. O silêncio demorou, até que ela murmurou: "Eu não saí. Fui mandada embora." O chão pareceu tremer sob os pés de Manuel. A frase soou como uma faca, entrando lenta e profunda. Rosa prosseguiu com voz quebrada: "Seu irmão e Melissa disseram que eu atrapalhava. Pediram que buscasse outro lugar para viver os últimos dias. A dor não veio só pela expulsão, mas pelo detalhe cruel. Ela acreditara. Rosa era fé e obediência, e por isso aceitara calada." Manuel fechou os olhos com força, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Uma raiva surda tomou conta de seu corpo, mas Rosa tocou seu rosto com dedos trêmulos. "Não quero brigas, filho. Não carrego ódio. Só queria um lugar para rezar em paz, lembrar dos bons tempos." Ele assentiu em silêncio, mas por dentro a tempestade já estava formada. Aquela revelação era um ponto sem volta. Rosa precisava de cuidado e ele estava disposto a dar, mas também precisava encarar os fantasmas que ainda habitavam a casa da infância. Naquele quarto simples, Manuel compreendeu que não havia como restaurar o passado. Restava a ele decidir como viver o presente, e se calaria novamente ou enfrentaria de vez o silêncio que tanto havia ferido. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks ou se inscrever agora. Esse gesto nos fortalece para continuar trazendo histórias tão intensas como essa. Os dias seguintes correram lentos, como quem aprende a andar de novo depois de uma queda. Manuel arrendou uma pequena casa nos arredores da vila, simples, de barro e madeira, mas com uma janela voltada para os morros que Rosa sempre amara contemplar. Ali, tudo começou a encontrar um ritmo silencioso. O café passado pela manhã, o cheiro da terra molhada depois da chuva, a Bíblia sobre a mesa como presença constante. Manuel trabalhava na oficina de ferreiro durante o dia, as mãos marcadas pelo ferro quente, e voltava com flores do campo para deixar na soleira. Rosa o esperava sentada, às vezes bordando, outras apenas olhando o horizonte, como se cada pôr do sol fosse uma oração não dita. Foi nesse novo cotidiano que Manuel percebeu: algumas feridas não cicatrizam por completo, mas podem ser transformadas em lugar de cuidado. Ele não poderia apagar a noite em que encontrou sua mãe dormindo na rua, nem o abandono que a fez murchar. Mas podia dar a ela um final diferente. Um final em que houvesse dignidade. Na última manhã, o sol entrou devagar pela janela do quarto. Manuel preparava o café quando percebeu o silêncio incomum. Entrou e a encontrou deitada, a Bíblia sobre o peito, o rosário entre os dedos, o rosto sereno como quem finalmente descansava. Não houve grito, não houve desespero, houve apenas silêncio. O tipo de silêncio que fecha um livro precioso. Ele permaneceu horas sentado ao lado da cama, segurando a mão fria da mãe. Não chorava só por ela, mas por si, pelo tempo roubado, pelas ausências impostas, pelas palavras que nunca ouviria.
Quando chegou o momento da despedida, Rosa foi sepultada diante do horizonte que tanto amava, cercada de flores do campo que Manuel espalhou com as próprias mãos. Naquele instante entendeu: honrar quem nos deu tudo, mesmo quando o mundo vira as costas, é o maior ato de justiça que existe. E agora, olhando para você que ficou comigo até aqui, eu quero dizer uma coisa. Essa história não é só sobre Manuel e Rosa. Ela também é sobre mim e sobre você. Quantas vezes a gente deixa de olhar para quem sempre esteve ao nosso lado? Quantas vezes acreditamos que o tempo é infinito e que haverá sempre um amanhã? Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um lugar para ficar. Não precisa de luxo, nem de grandes palavras. Precisa de cuidado, de presença. E talvez seja isso que essa história esteja pedindo para você agora. Que pense em quem já te esperou, em quem talvez ainda esteja esperando. Se você ficou até o fim, é porque algo nessa história tocou o seu coração. E eu quero te agradecer por isso. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas são importantes. Elas nos lembram que ninguém merece terminar os dias sozinho e que a dignidade é o presente mais valioso que podemos oferecer. Obrigado por caminhar até aqui comigo. Se essa história falou com você, assista também o próximo vídeo do canal. Talvez ele também encontre sua alma onde você estiver. Porque você não está só. E histórias como essa são a prova de que o amor, mesmo ferido, ainda sabe sobreviver.